Olá pessoal, eu trago hoje para vocês uma revisão de Química com o objetivo de atender a disciplina de Bioquímica. Nessa primeira aula a gente vai ver a estrutura da matéria. Bom, quem é o elemento básico que compõe a nossa matéria? Ele é o átomo, que a gente vê aí nessa figura. Qual é a característica do átomo? O átomo é dividido em núcleo, lá no centro da molécula, onde eu tenho os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga. Esse núcleo é compacto, possui a maior parte da massa do átomo, tá? E os nêutrons servem para neutralizar efetivamente a carga positiva dos prótons, que teriam a tendência de se repelir quando próximas umas às outras. No entorno, a gente vai ter então a eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons, que têm carga negativa. Um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Bom, em algumas circunstâncias, a gente sabe que os átomos podem, na verdade, ganhar carga, alterar a sua carga, não está eletricamente neutro. O que significa isso? O aparecimento de cargas vai estar relacionado com o ganho ou a perda de elétrons, uma vez que esses elétrons se encontram mais na periferia e são mais fáceis de serem ganhados ou perdidos. A gente chama de cátion um átomo com carga positiva. O que aconteceu com ele? Ele perdeu elétrons, sofreu o que a gente chama de oxidação. Exemplo, o sódio, ele pode perder um elétron e se transformar em sódio mais um cátion. Por outro lado, os ânions são átomos com carga negativa. Nesse caso, eles ganharam elétrons, ganharam uma carga negativa e sofreram um processo que a gente chama de redução. O exemplo, cloro, mais um elétron, se transformando em cloro menos um ânion com carga negativa. Aqui, então, a gente vai discutir um pouquinho a estrutura da tabela periódica, que não poderia deixar de ser, e ver como é que esses elementos são distribuídos ao longo da tabela. Então, lá em cima a gente tem o hidrogênio, que é um elemento que tem todas as suas particularidades, que não se enquadra em nenhum grupo ou família. Na esquerda a gente tem os metais. Os metais são elementos que têm tendência a perder elétrons. Na direita a gente tem os ametais em mostarda. São elementos que têm tendência a ganhar elétrons, como cloro, bromo, que são pertencentes lá aos halogênios. No meio dos dois grupos, os semimetais, que são intermediários entre os dois grupos. Na direita extrema temos em azul os gases nobres, que são os elementos mais estáveis da tabela periódica, que não se combinam com outros elementos. Bom, nessa estrutura da tabela periódica, nas linhas horizontais, a gente define os períodos. Então, os períodos de elementos que estão no mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Então, por exemplo, elementos do primeiro período, como hidrogênio e hélio, possuem apenas uma camada. Já na vertical, a gente vê então a estrutura dos grupos ou famílias. Esses grupos ou famílias são as linhas verticais que definem o número de elétrons na camada de valência. Elementos de um mesmo grupo apresentam mesmas propriedades físico-químicas ou propriedades muito semelhantes. Então, se a gente olhar aí o sódio, ele é um metal alcalino, está lá no grupo 1, no terceiro período. Então, ele tem um elétron na última camada e tem 3 camadas eletrônicas. Já o cloro, que também está no terceiro período, também tem 3 camadas de elétrons e ele tem 7 elétrons na última camada. Aí a gente vê a estrutura, Aqui o destaque de como esses elementos aparecem na tabela periódica. A gente vê o número atômico, 17 para o cloro. Aí a massa atômica, que é a soma da massa do próton mais o nêutron, é de 35,45 aproximadamente. E a distribuição eletrônica do cloro. Ora, se ele tem 17 prótons, se ele está eletricamente neutro, ele também tem 17 elétrons. 2 elétrons na primeira camada, 1s2, 8 elétrons na segunda camada, 2s2, 2p6 e 7 elétrons na camada de valência.
é 3s2, 3p5. Já o sódio, ele tem um número atômico 11, então a distribuição eletrônica dele com 11 elétrons. Da mesma forma, na primeira e na segunda camada, mesma coisa do cloro, e mais na última camada ele só tem um elétron, é o 3s1. Agora a gente vai discutir algumas propriedades periódicas que vão importar para a gente para as ligações. Tá? Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Tá? Então, se a gente pega aqui o magnésio, que é do grupo 2A, alcalino terroso, ele tem 2 elétrons na última camada. Tá? Então, lá a última camada, 3s2. Quando a gente quer arrancar um desses elétrons, a primeira energia de ionização que a gente precisa administrar são 738 kJ. Então, eu pego o magnésio no estado gasoso, mais 738 kJ de energia, eu gero o íon magnésio mais um elétron. Se eu quiser tirar o segundo elétron dessa última camada, o que a gente percebe aí? Que fica mais difícil, eu preciso administrar mais energia. Por quê? Porque o núcleo positivo exerce mais força sobre os elétrons que estão em menor número. Tá? Então, ele é um cátion. E aí, para tirar o segundo elétron, eu preciso administrar 1.451 kJ de energia, e aí eu formo o íon mais 2, magnésio mais 2, mais um elétron. Se eu fosse avaliar a terceira energia de ionização, olha o que acontece. Eu teria uma energia muito maior. Por quê? Porque o magnésio mais 2, ele alcançou a regra do octeto. Ele tem 8 elétrons na última camada, ele fica estável, ele atinge uma configuração de gás nobre. Então, dificilmente a gente ia conseguir tirar esse terceiro elétron. Então, a regra que vale, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor que a terceira, e assim por diante. Bom, a outra propriedade que a gente vai estudar é a eletronegatividade, que é a força de atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons de uma ligação. Então, aí no destaque a gente vê uma ligação entre 2 átomos de hidrogênio, então compartilhando elétrons, e o núcleo positivo de cada um dos átomos exerce uma atração sobre os elétrons que são negativos. Como é que cresce essa eletronegatividade? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, então o flúor é o mais eletronegativo. Olha essa parte rachurada em vermelho, a gente tem um destaque que a eletronegatividade não pode ser definida para os gases nobres. Por quê? Porque eles não participam de ligações químicas. Bom, se é a força exercida durante numa ligação, eu olho aí a ligação entre 2 átomos de flúor formando a molécula F2, onde a gente tem, então, cada um dos átomos de flúor exercendo força sobre os elétrons, como eles são átomos iguais, com a mesma eletronegatividade, a gente não vê diferença na força. Se a gente compara aí com a molécula, onde o flúor se liga ao hidrogênio, o que está acontecendo aí? O flúor tem eletronegatividade maior do que o hidrogênio e ele exerce mais atração sobre os elétrons, puxando esses elétrons mais para próximo dele. Se eu comparo ainda com uma ligação entre o flúor e o lítio, ela tem tanta força, o flúor é tão mais eletronegativo do que o lítio, que ele tem uma tendência a arrancar um elétron lá da última camada do lítio. Bom, vamos então analisar a regra do octeto, para alguns exemplos. Se eu pego o magnésio que a gente viu ali atrás, o magnésio, a distribuição eletrônica dele equivale à distribuição eletrônica do neônio, que é o gás nobre, que vem antes dele, 3s2. Se ele perde um elétron, ele fica 3s1 e ele ainda não é estável. Mas se ele perde 2 elétrons, ele alcança a configuração de gás nobre que a gente viu lá atrás e ele fica estável. Ou seja, a tendência do magnésio é perder 2 elétrons e alcançar a configuração eletrônica do gás nobre que vem antes dele. Se eu olho o cloro, que é um ametal, está lá no grupo dos halogênios, 17, o que a gente vai ter? O cloro tem 7 elétrons na última camada, então a distribuição eletrônica corresponde à do neônio mais
3s2, 3p5, são 7 elétrons. E para alcançar a regra do octeto, ou ele teria que perder 7 elétrons, ou ganhar um elétron, que é o que efetivamente acontece. Então, o cloro tem uma tendência a ganhar elétrons, a metais tem tendência a ganhar elétrons e ficarem negativos. Então, ele alcança a configuração do gás nobre seguinte a ele, que é o argônio, e ele fica mais estável. Bom, o que são moléculas? Moléculas são a combinação de 2 ou mais átomos que podem ser iguais entre si, como essa molécula de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, ou diferentes entre si, como a molécula de água, onde eu tenho a ligação do oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Agora, o que mantém esses átomos unidos em uma molécula? Na verdade, a gente forma, eles são unidos através de ligações. Aí os principais tipos são as ligações iônicas e covalentes, que a gente vai ver em outros vídeos. Então, a gente vê aqui um composto químico como o sal de cozinha, que é o NaCl, que tem a combinação do átomo de sódio com o átomo de cloro. Aqui eles estão combinados por uma ligação iônica que a gente vai aprender. Ou a molécula de água. A água é um composto formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, combinados por ligações covalentes, onde há compartilhamento de elétrons, que a gente também vai estudar. E assim por diante. Aqui nessa figura, a gente vê em A átomos de um mesmo elemento, isolados. Em B, a gente tem a combinação de átomos iguais, formando moléculas de um elemento, que é o que acontece, por exemplo, no O2. Em C, a gente vê moléculas de um composto. Um composto contém 2 ou mais átomos diferentes unidos quimicamente, como é o caso, por exemplo, da água. E em D a gente tem uma mistura de elementos e composto. Para a gente exercitar aqui várias moléculas, desde uma molécula simples do mesmo elemento, como oxigênio, até moléculas da química orgânica mais complexas, como etanol, etileno glicol e aspirina. A gente tem 3 tipos de átomos diferentes, hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, os elementos vão se combinar através de ligações químicas, formando diferentes compostos. Desses compostos, os átomos ficam mais estáveis, e o número de compostos existentes é virtualmente incalculável. Para vocês se aprofundarem nesses temas, eu deixei algumas referências que eu considero boas.